Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bom, pessoal, o assunto que eu vim conversar com vocês hoje é sobre comunicação com os bebês. Para você, mamãe, papai, cuidador, que tem um bebezinho pequenininho na sua casa, até 2 aninhos, 2 anos e meio, você já se perguntou como é a comunicação entre você e seu filho? Se isso te interessa, se inscreve aí no nosso canal que é sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Pois é, pessoal. Quando o bebezinho tem de 3 a 18 meses, o bebê ele desenvolve a fala dele dramaticamente através de movimentos, de caretas, algumas vezes agradáveis, outras não. E quando você responde a esses movimentos que o bebê faz com a face, você está encorajando ele na habilidade da fala. Pois é, pessoal, quando ele faz aquela carinha que você faz, ai, que bonitinho, parabéns, filho, o que, que você tá querendo falar pra mamãe? Você já está encorajando ele, né, a desenvolver a fala, a desenvolver a linguagem, tá? E o que a gente deve esperar, então, do nosso bebezinho quanto à linguagem dele? Bom, pessoal, cada bebezinho tem o seu ritmo diferente, cada criança tem o seu ritmo diferente. Alguns desenvolvem a fala mais rápido, outros nem tanto, mas temos que respeitar, né, essa individualidade de cada um e a gente precisa aprender a ouvi-los, né? À medida que o bebê ele começa a desenvolver a linguagem, a gente vai começar a observá-lo, a balbuciar, a gorgolejar. O que seria o gorgolejar? Quando a gente vê a criança lá enrolando a língua, né? Isso é o gorgolejar, é imitar alguns sons, né? Juntando sílabas simples, como por exemplo, ba, 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 eles ficam muito, né? Ba, ba, ma, da. Enfim, juntando esses sons simples, copiando palavras, por exemplo, quando você fala alguma palavra, ele tenta te imitar do jeitinho dele, emitindo um som. Quando o bebê começa a acenar não com a cabeça, quanto que a gente observa isso, né, pessoal? A gente fala pro bebê qualquer coisa e tudo é não, eles têm a fase do não. E isso é o bebê desenvolvendo a linguagem dele, né? Isso varia entre até os 18 meses, tá? Entre os 12 e 18, tá? Isso de acordo com alguns especialistas e fonoaudiólogos, os bebês já começam a dizer as primeiras palavrinhas, mas provavelmente nem todo mundo vai conseguir entender o que o bebezinho tá falando. Vão entender somente aquelas pessoas que convivem mais com a criança. Então, interessante a hora que a criança falar o que ela está querendo dizer, você ir nomeando e repetindo o nome dos objetos corretamente para a criança, de forma a desenvolver cada vez mais essa linguagem do bebê, tá? A partir dos 2 aninhos, o bebezinho ele já começa a ter uma linguagem um pouquinho melhor, mas ainda palavras com R tem um pouco de dificuldade, entre outras palavras, né? Algumas palavras o bebê ele tem mais dificuldade de pronunciar, mas isso não quer dizer que você já precisa procurar um especialista porque ele não tá falando corretamente, ele ainda é muito pequenininho, tá? Ele tá desenvolvendo essa fala. Incentivar a habilidade da fala, de ouvir o seu bebê, compartilhar histórias com a sua criança, conversar, olhando nos olhos da criança, você está ajudando a construir um relacionamento mais saudável com o seu bebê, né? E, consequentemente, vai contribuir também para desenvolver a linguagem da criança. Agora eu tenho aqui para vocês, pessoal, algumas ideias de como incentivar a conversa com o seu bebê. Porque quanto mais palavras os bebezinhos escutam, né, as crianças pequenininhas escutam, mais elas vão aprender a falar. É a mesma coisa que acontece conosco, adultos, né, ou
se bem que a gente já falou várias vezes que quanto menor, mais fácil o aprendizado, mas com o aprendizado de outro idioma. A gente não aprende a gramática, a gente primeiro aprende a falar. E como que a gente aprende a falar? Ouvindo. Então, quanto mais eu escuto, quanto mais palavras eu falo para o meu bebê, mais ele vai aprender e, consequentemente, mais ele vai falar, tá? Então, algumas dicas para vocês de como incentivar a linguagem do seu bebê. Converse com o seu bebê sobre coisas que você está fazendo, mesmo que você ache chata, que você acha que não seja pertinente para a criança. É interessante, por exemplo, olha, filho, a mamãe agora tá lavando a louça para depois preparar o seu almoço, para você ficar forte, saudável. É uma linguagem que não é pertinente à criança, mas você está inserindo palavras no contexto da criança que vai desenvolver a linguagem dela. Então, você está conversando com ela. Uma outra forma é você repetir palavras de forma a encorajar o seu bebê numa conversa bidirecional. O que é o bidirecional? É a mãe e o bebê, ou o pai e o bebê. É a conversa entre duas pessoas. Por exemplo, o bebê faz mamá. Você vira para o bebê e fala: nossa, filha, você tá falando mamãe, que legal, vamos lá, mamãe. E o bebê responde mamá. E aí vai tendo essa conversa: nossa, filho, que legal, eu tô tão feliz que você conseguiu falar mamãe. Vamos tentar falar outra palavra? Então, isso é uma conversa bidirecional com o seu filho. Mostra muito interesse pelo balbucio do seu filho, tá? Pela conversa do bebê, por aquela língua enrolada, que eu já falei o nome, que é gorgolejar, que ele tá produzindo, olhando sempre nos olhos do seu filho e sorrindo. A cada vez que ele tenta balbuciar uma palavra, incentive-o sorrindo e conversando com ele. Responda aos interesses do bebê. Por exemplo, você tá na rua e o bebê faz piu-piu. Olha, filho, que lindo, é o piu-piu. Vamos conversar com o piu-piu? E aí você puxa um diálogo com o seu bebê, explicando sobre o piu-piu que ele demonstrou interesse. Leia muitas histórias para a criança, cante com a criança, elogie os esforços do seu bebê para falar. Aquele momento da troca de fralda entre a mãe e o bebê, pessoal, é um momento excelente para incentivar a fala do bebê, porque nesse momento você tá ali face a face, olho no olho, e aí você vai conversando com o bebê e estimulando essa linguagem, chamando ele para uma conversa. Isso é muito interessante. Quando as crianças estão alertas, elas ficam muito mais interessadas em trocar, né, conhecimento com você, trocar afeto com você e, consequentemente, vai ser desenvolvida a linguagem, a fala do bebê. Aí, pessoal, o que a gente não pode deixar de falar é esses fantasmas que rondam a cabeça enquanto pais e mães sobre a questão da fala da criança. Nossa, meu filho não tá falando, ou meu filho tá demorando para falar, ou o bebê ainda tem 3 meses, 4 meses, não tem 1 ano, e a mãe já fica ansiosa porque o bebê não tá falando. Gente, calma, tá? Como eu disse no início, toda criança tem o seu ritmo, todo bebê tem o seu tempo. A gente precisa observar isso. Mas assim, a gente também precisa, pessoal, ficar atento ao desenvolvimento da nossa criança. Se a gente percebe que ele não está balbuciando quando é pertinente já a idadezinha dele. Ele não parece ouvir quando você o chama, quando você o solicita. Ele só olha se existir algum movimento brusco ao lado dele que vá chamar atenção junto com o ruído. Então, você precisa perceber se a criança está ouvindo o ruído ou se ela está prestando atenção naquele movimento brusco que chamou a atenção. Quando você fala, outras pessoas falam e a criança não busca, não procura. É muito interessante, pessoal, vocês levarem isso para o pediatra, tá?
porque muitas vezes isso pode ocasionar sinais de transtorno do desenvolvimento da fala, auditivo, intelectual, e hoje está muito em voga a questão do TEA, né? O transtorno do espectro autista. Existem muitas crianças hoje que estão desencadeando o TEA. Então, a fala também, a audição, o não comparecimento são sintomas de autismo. E quanto antes for descoberto, antes for percebido, mais próximo da cura, você chega, tá? Eu não tô dizendo que seu filho não vai tá 100% curado, mas você vai conseguir chegar o mais próximo do 100%. Então, se você perceber essas dificuldades no seu bebê, procura um pediatra, tá? Para ele encaminhar para os profissionais que são adequados, ou até ele mesmo fazer o acompanhamento com o seu bebê, tá, pessoal? Mas como é a comunicação e a conversa com os bebês? Os bebês, eles se comunicam, pessoal, desde o nascimento. Assim que o bebezinho já nasce, que ele sai da barriga da mãe, ele já se comunica através do choro e do contato visual. O bebezinho muito pequenininho, ele não balbucia, ele não gorgologeia, mas ele já se comunica através do olhar, através do choro. Então, o choro, pessoal, é a primeira comunicação dos bebês. E a mamãe, durante o período de gestação, ela vai desenvolvendo, ela vai desencadeando essa habilidade de entender e interpretar o choro do seu bebê. Então, assim, ela desencadeia isso, mas ela precisa também trabalhar essa sensibilidade após o bebezinho ter nascido para observar se o choro do bebê é algo que ele precisa, se ele está com fome, se ele está com sono, se ele está com sede, enfim, os muito pequenininho, né? No caso é mais a fome, uma dor, um soninho. Então, o choro, ele ajuda a mamãe a entender o que o bebê quer, porque ele está se comunicando com a mamãe. O olhar do bebê no rosto da mamãe, ele observa, eu não sei se vocês já perceberam isso, pessoal, lá na escola é muito bacana. Eu costumo observar muitos bebezinhos que chegam lá na escola, a gente conversa muito com os bebês, e aí é muito interessante, é muito bacana você observar como o bebezinho olha para o seu rosto, como ele observa o quanto você abre e fecha a boca para falar com ele, como ele escuta você atentamente e algumas vezes ele te devolve isso com um sorriso, com um movimento. É muito bonito, é muito interessante. Então você, enquanto mamãe, papai, cuidador, observa esses comportamentos no seu bebê, porque significam movimentos de comunicação, de linguagem entre a criança e você, tá? Mais ou menos de 7 a 8 semanas, tá? Isso de acordo com alguns pediatras e alguns fonoaudiólogos, ele descobre que ele tem voz. Então, é a partir de 7 ou 8 semanas que ele, assim como ele começa a descobrir a mãozinha, o pezinho, ele descobre que ele tem voz. Então, é onde ele começa a interagir com o som simples que eu disse no início, né? Ele vai emitindo sons como balbucio, gorgologeio, começa a dar aqueles gritinhos, enfim, porque antes disso o choro, embora seja a comunicação, ele nem observa o que ele tá fazendo. É muito bonitinho. E conforme ele vai crescendo mais, ele vai emitindo mais sons. E como a gente pode encorajar, pessoal, o nosso bebê a falar? Então, quando eles estão em alertas, eles ficam mais interessados a se comunicar. O que seria o alerta? É quando eles estão com os olhos brilhantes, olhando para tudo, prestando atenção. Isso a gente observa através dessa comunicação gestual do bebê. Então, a gente pode estimular o nosso bebê sendo entusiasta, caloroso, encorajando ele a falar, sempre incentivando, elogiando. Parabéns, que legal, vamos lá, você conseguiu. Usando muita expressão facial, sorria, bata a palma, faça cara de choro. Enfim, muitas expressões faciais contribuem para essa comunicação com o bebê.
falando, tá? Nomeando aquilo que você tá apontando. Por exemplo, olha, filho, a planta é verde. Olha que bonita, a planta ajuda na nossa respiração. Então você vai nomeando planta e conversando com seu filho, nomeando piu-piu, né, o passarinho, e conversando com seu filho. Se a criança, pessoal, ela não quer responder, como assim? Se você fala com ela, insiste e ela não quer responder, ela vira a cabeça para o lado, ela olha longe, ela olha para cima, enfim, por algum motivo ela não quer te devolver o que você serviu para ela, né? Que é essa lacuna de padrão de conversa entre responsável e criança, você tem que deixar a criança quieta, porque é o bebê que vai guiar essa comunicação com você. Quando você fala e o bebê ele não responde da maneira como você fala, por mais boba que seja, e a gente sabe, eu já falei isso, que isso ajuda seu bebê a comunicar, é melhor você deixar o bebê quietinho, porque ele vai precisar de uma pausa. Mais para frente eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá? Então, assim, a comunicação, ele é uma forma de sentimento afetuoso entre você e o seu bebê. Quando você se comunica com seu bebê, você fortalece um relacionamento que é essencial, pessoal. A comunicação é essencial para um desenvolvimento saudável entre você e o seu bebê. Agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da linguagem corporal. Então, assim, os movimentos que o bebê faz com o corpo também significam comunicação, significa linguagem. É quando o bebê, ele te dá pista se ele tá cansado, se ele tá com fome, se ele tá acordado e pronto para brincar, ou se ele tá precisando de uma pausa. Quantas vezes a gente foi num shopping, num parque, ou tá em família que tem um bebezinho pequenininho, a gente vê aquele bebezinho irritado, chorando demais, ou aquele bebezinho sorrindo e convocando o adulto para brincar com ele. Pois é, pessoal, isso são as linguagens corporais que o bebê demonstra pra gente aquilo que ele tá sentindo. Então é muito importante para o bebê que nós, enquanto adultos, a gente observe essa linguagem corporal do bebê e responda para ele, para que ele se sinta mais seguro e protegido, porque afinal de contas ele tá te dando indício daquilo que ele tá sentindo. Se você não responde para ele, ele vai se sentir desprotegido, ele vai se sentir inseguro. Poxa, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Ninguém está me respondendo? Eu não estou aqui? Enfim, então é muito importante essa resposta à convocação do bebê. Isso é vital para o desenvolvimento saudável, como eu já disse anteriormente. Mas, Alessandra, como que eu posso reconhecer as dicas que o meu bebê dá no momento que ele está querendo se comunicar comigo? Bom, pessoal, eu vou dar algumas agora, elas não são via de regra, mas ela pode ajudar um pouquinho vocês, tá? Por exemplo, quando o bebê tá cansadinho, isso conforme ele vai crescendo, tá? Ele vai olhando para longe, ele faz movimentos bruscos, ele fica bocejando bastante. Alguns bebês se agitam muito, outros bebês sugam o dedinho, eles perdem o interesse por aquilo que ele está fazendo, ou por brinquedo, ou por pessoa. Então, quando você observar esses sinais, significa que a criança ela já está cansadinha. Então, uma boa ideia é você começar a preparar o bebezinho para o descanso, para o soninho, para dormir um pouquinho, tá? E se o bebê está apresentando sinais de fome? Normalmente, pessoal, os bebezinhos, eles se alimentam a cada 2 ou 3 horas, tá? Os menorzinhos, os recém-nascidos, de 1 a 2 horas e o maiorzinho de 2 a 3 horas. E eles vão dando pistas, como eles fazem ruído de sucção, né? Aquele
Existem bebezinhos que fazem mais, outros menos. Aquele bebezinho de colo ainda, ele costuma procurar o seio da mãe ou da pessoa que tá com ele no colo. Então, isso já é um sinal de que o bebezinho tá com fome. Então, é interessante você já oferecer alimentação para ele, não esperar desencadear o choro ou a hora para mamar. É um sinal que o bebezinho tá te dando como forma de linguagem corporal. Quando o bebê quer brincar, que tipo de linguagem corporal ele pode expressar? Bom, gente, a rotina dos bebês mais velhos, inclusive lá na escola, a gente observa que a rotina deles é comer, brincar, dormir. Algumas vezes brinca, come, dorme, mas a rotina é mais ou menos essa. Só que eles demonstram interesse pra gente. Como? Os olhos bem arregalados e brilhantes, convocando você para brincar. Aquele contato visual que o bebê tem muito com o adulto, tá? Essa convocação que eu venho falando. O bebê sorri a cada movimento que você faz. Ele faz movimentos suaves, algumas vezes ele estica o bracinho, mexe as mãozinhas, querendo chamar a sua atenção, estendendo as mãos. Esse é o momento para você sorrir, conversar com ele, porque para o bebê, pessoal, a mamãe, o papai, o adulto, ele é o melhor brinquedo que pode existir. Porque ele é um brinquedo que interage, ele é um brinquedo que educa, ele é um brinquedo que desenvolve todas as habilidades. Além disso, né, a gente cria esse vínculo saudável. E como eu disse anteriormente, agora eu trago para vocês algumas dicas de quando o bebê precisa de uma pausa. Bom, pessoal, bebês de 4 meses ou mais, às vezes não querem dormir após uma brincadeira, alguma alimentação, só que eles querem ficar mais quietinho. Então, isso significa que você precisa ou mudar de atividade, tá? Ou fazer uma pausa e esperar o bebê tá pronto para responder novamente, tá? A sua convocação. Porque muitas vezes, quando o bebê tá cansadinho ou que ele precisa dessa pausa, quando você vai convocando ele para conversar, ele não responde mais, ele vira a cabeça, ele olha longe, ele começa a se contorcer e chutar. Isso já são sinais, pessoal, de que o bebê precisa de uma pausa. Então, significa que ou você muda a atividade, a brincadeira que você está fazendo com o bebê, ou você deixa ele quietinho e espera uns instantes e começa com uma outra brincadeira ou uma outra convocação. Que aí, às vezes, não é o momento de dormir, mas é o momento que o bebê precisa para ele se autorregular e aí, então, voltar a se comunicar com vocês enquanto adultos. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês sobre a comunicação de bebês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no nosso canal e curte ele. Até a próxima!